boa tarde, minhas alunas, meus alunos. Nós vamos dar sequência aos nossos vídeos de revisão de alguns conteúdos trabalhados em sala de aula, para que vocês possam estimular aí o estudo, para que vocês possam também revisar os assuntos para a prova, tá? Então hoje nós vamos começar com uma série de vídeos que vão abordar, na verdade, os princípios, as limitações ao poder de tributar, certo? Os princípios que nós tratamos em sala de aula, o princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da liberdade de tráfego, entre outros, certo? Então, para começar, nós vamos analisar uma questão que é relacionada às limitações do poder de tributar, que afirma que é permitido à União. Então, é questionado, dentre essas 5 condutas, quais são efetivamente permitidas pela União. A alternativa A, ela está errada porque ela afirma que a União ela pode criar tributo com efeito de confisco, certo? E que isso é possível porque eu tenho numa balança o interesse público preponderante sobre o interesse privado. Isso é o que afirma a alternativa A, mas essa alternativa ela está errada. Nós vimos que é vedado o efeito de confisco, certo? Eu não posso, de maneira absurda, de maneira excessiva, invadir o patrimônio do contribuinte, certo? Então, portanto, essa alternativa ela está errada. A alternativa B, ela diz que a União pode, na iminência ou no caso de guerra externa, criar impostos extraordinários compreendidos ou não na sua competência tributária. Essa alternativa, pessoal, ela está correta. Quando nós estudamos competência tributária e capacidade tributária, nós vimos que a competência tributária da União é relacionada a alguns impostos, certo? E nós vimos que essa competência ela é indelegável, irrenunciável, certo? O que significa? Que ela não pode ser transferida, certo? E que, além de tudo, ela não se altera, ela não se modifica. Ela vem prevista na Constituição Federal, como nós vimos, certo? O que é importante, né? Quando nós falamos em impostos que são extraordinários, como o próprio nome diz, tem uma situação excepcional. E diante de uma situação excepcional, a União ela pode sim criar, inclusive, aqueles que não estão dentro da sua competência tributária, que vem prevista na Constituição Federal. Portanto, a alternativa aqui, ela está correta. A alternativa C, que é uma alternativa errada, ela afirma que a União pode cobrar tributos sem lei que a estabeleça, tendo em vista a permissão constitucional para que os tributos sejam cobrados por meio de decreto do Poder Executivo. Nós falamos muito sobre o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal. Lembra que nós falamos que somente a lei tributária, ou seja, a lei ordinária, a medida provisória ou a lei complementar podem criar tributos, ou seja, eu tenho aí realmente que ter um instrumento legal, uma lei em seu sentido, certo? Não sendo possível criar tributos senão através de lei. Portanto, errado essa afirmação de que eu posso criar tributos através de decreto. O decreto em si, nós estudamos que eu só tenho a possibilidade de utilizá-lo para atualização do valor, né, da base de cálculo do imposto para sua atualização, e desde que não seja acima do índice de correção oficial, certo? E nós vimos que em alguns casos, alguns tipos de impostos, eu posso ter sua alteração de alíquota por meio de decreto, né? Como o imposto de importação, de exportação, que nós vimos na aula que nós falamos sobre o princípio da legalidade, certo? Então, portanto, essa alternativa está errada. Não posso criar tributos sem que tenha uma lei que o crie, que o institua. A alternativa D, ela nos diz que eu posso instituir tributos sobre patrimônio, renda ou serviços dos estados, Distrito Federal e municípios, uma vez que não há tratamento diferenciado entre pessoas jurídicas de direito público e direito privado.
Pessoal, essa alternativa está errada. Nós vimos na última aula, quando nós falamos sobre imunidades tributárias, a imunidade recíproca em relação à União, Estados, Distrito Federal e municípios, que não podem instituir impostos em relação ao patrimônio, renda e serviços. Lembra que nós demos como exemplo, falamos, se nós tivermos o caso aí de um imóvel utilizado, né, então pela prefeitura. Então, nesse caso, né, é sempre bom nós lembrarmos do que nós trabalhamos em sala de aula e lembrarmos que existe uma imunidade aí tributária na qual não há a possibilidade aí da instituição desses impostos sobre o patrimônio, rendas ou serviços da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Para finalizar, a última alternativa diz que a União pode cobrar o tributo no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que o instituiu ou o aumentou, sendo essa de efeitos imediatos. Isso, pessoal, nós trabalhamos quando nós falamos primeiro em vigência, né, da legislação tributária, nós falamos que aplica-se em relação aos fatos geradores futuros, certo? E também como nós falamos em princípio da legalidade, nós falamos uma vez publicada a lei e nós demos continuidade, falamos então sobre o princípio da anterioridade, vimos a anterioridade do exercício financeiro, ou seja, só posso cobrar no próximo exercício financeiro, ou seja, no 1º de janeiro do próximo ano, e vimos o princípio da noventena, tenho que observar os 90 dias, certo? Então, essa alternativa, portanto, ela está errada, certo? Lembrando que nós temos algumas espécies que são exceções aos princípios da anterioridade e da noventena, que é sempre bom relembrarmos, certo? Então, em relação a essa primeira questão, nós vamos ficar por aqui, mas nós voltamos logo mais com os comentários de uma outra questão também relacionada aos princípios. Até mais!